Olá, internautas! Voltamos aqui fazer nossos comentários, trazer algumas informações com detalhes que nem sempre a gente consegue perceber sem que alguém nos ajude a pensar e a fazer análise da situação. Primeira questão, CPI dos transportes. Mais uma vez, a reunião que estava programada para ouvir Renato Morhalen e o Rossini Maia, Renato Morhalen como ex-secretário de Planejamento e o Rossini Maia como diretor de transportes, foi adiada. Agora, por uma necessidade que os membros da CPI informaram ontem, numa reunião relâmpago, de que precisam de assessoria, de consultoria jurídica, de uma empresa que dê consultoria jurídica para que os trabalhos avancem. Porque a Câmara, no momento, está desprovida de servidores concursados, que foram aqueles, alguns, 11 pelo menos, que foram concursados. A Justiça determinou que eles deixem os cargos, e o que deve acontecer em breve. Por essa razão, não tem quem faça o papel de assessorar a CPI. É importante que haja essa consultoria, é importante que haja alguém fazendo o trabalho de assessoria jurídica para que os trabalhos que a CPI venha a realizar não sejam prejudicados e o processo formal acabe invalidando uma atividade, uma CPI, uma investigação, melhor dizendo, que tem que ser a fundo. A situação precisa ser levada a sério, mas eu acho que a CPI teria funções a fazer antes dessa consultoria jurídica ter que fazer avaliações, análises do que está sendo colhido. A CPI não pode deixar-se perder nesse cipual de discussões em torno de assessoria, em torno de ações que pode ou não pode. Tem que fazer o trabalho de investigar. E investigar é ouvir, é buscar documentos, e para isso não é preciso, por enquanto, de ter ao lado da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, alguém dizendo o que deve ser feito no sentido de uma assessoria, de uma consultoria jurídica. Isso é um trabalho que vai exigir mesmo essa consultoria, mas muito mesmo, com maior intensidade, na hora de elaborar o relatório. Isso que é a questão que nós temos que levar em conta. Olha, ontem, os portadores, ontem segunda-feira, porque nós estamos falando hoje, terça, dia 13 de agosto de 2019, os portadores de deficiência foram até a prefeitura reivindicar aquilo que o prefeito havia prometido a eles de resolver a questão dos seus transportes, porque a Passos tinha um transporte de pessoas deficientes muito bem cuidado, muito bem eficiente, que buscava os deficientes na casa, levava até onde eles precisavam ir, e depois que a Cine foi embora, isso acabou. Ficou no transporte normal, o coletivo urbano que está circulando aí na cidade, a empresa CAF, Cidade de Passos, que ela colocou o nome de fantasia na empresa que está tocando aqui em Passos. E aí é um deficiente por veículo, um apenas. E aí, quando resolveram fazer a manifestação, sentiram na pele o que isso quer dizer. Foi aparecendo de um, de outro. Segundo a Imaculada, com quem eu conversei, foi muito difícil fazer a mobilização. Chegando lá, o prefeito não recebeu ninguém da diretoria, recebeu duas mães que foram falar com ele. E voltaram com uma notícia: agora vão fazer uma lei para que o deficiente tenha amparo legal e o transporte não sofra qualquer solução continuada, entendeu? Aí é uma maneira de dizer: vamos empurrar mais um pouco com a barriga. Segundo a informação que circula através de conversa que nós tivemos com as pessoas que foram até lá, dia 26, esse projeto de lei será encaminhado à Câmara, dia 26 de agosto. Vamos acompanhar de perto, vamos indagar, vamos conversar com a assessoria de comunicação da prefeitura, porque ela não está tratando com pessoas que são pessoas
normais, hein? Precisa falar isso? E sabe, uma outra coisa que foi ventilado, para a casa de cada deficiente será enviado uma assistente social para verificar se por acaso esse deficiente precisa mesmo do transporte coletivo. O que é isso? É brincadeira? Isso é uma questão de arranjar um jeito de protelar ainda mais? Espera aí, não estamos falando de nenhuma deficiência mental, não. É deficiência física. Que você olhando na cara da pessoa, encontrando com ela e percebendo que ela está numa cadeira de roda, já dá para você entender, senhor prefeito, senhor assessores. Não dá? Ou vocês têm deficiência visual? Vocês têm deficiência visual? Se for isso, tudo bem. Também precisam de ajuda do poder público para enxergar melhor. Porque no exercício do poder público, vocês estão saindo verdadeiros empulhas, verdadeiros empulhadores, que vão protelando, vão deixando de lado. E a situação dos cadeirantes merece respeito, merece, porque são pessoas que se locomovem com dificuldade, que vão a lugares que precisam participar de reuniões, atender a questão médica. Então é importante sim, que isso seja feito com rapidez. Essa é uma situação que a Prefeitura de Passos impõe, mais uma vez, dificuldade às pessoas. Mais uma vez, porque tem uma outra história que está sendo levada em banho-maria, que é o projeto de lei dos professores de primeira infância, que reivindica o piso salarial. Já houve acordo quanto a esse valor que deve ser pago aos professores de primeira infância. Agora, isso foi feito lá em julho, lá em junho, lá atrás. Agora, esse projeto de lei tem que chegar em agosto para ser avaliado, votado, para que os professores recebam, conforme prometido pela prefeitura, pelo prefeito, pela secretária de Educação, no mês de setembro. E já começam a empurrar com a barriga, com uma conversinha que a lei está sendo elaborada, mas talvez não seja a tempo de votar para receber em setembro. De qualquer forma, vão receber. É esse o recado. Disseram que essa é uma notícia boa. Não sei se engabelar os outros é notícia boa, não sei não. Precisávamos verificar isso com mais cuidado. Tá certo? Bom, a reforma da Previdência está sendo votada no Senado. Pouco há a fazer para se reverter o quadro que a reforma da Previdência apresenta. Uma reforma que vai fazer que no Brasil a aposentadoria fique indigna de qualquer cidadão. Nenhum cidadão vai aposentar com 100% do que ganha, porque é muita coisa. O cidadão tem que trabalhar até 65 anos de idade e ter contribuído com 40 anos à Previdência. Imagina se isso vai dar certo. Imagina se alguém vai se aposentar. Mas esse é o discurso da reforma da Previdência para se economizar R$1 trilhão. Projeto de que uso será dado a esse R$1 trilhão? Existe algum? Para que economizar? Existe algum projeto nesse sentido? Eu não conheço, porque no Brasil nós não temos projeto de país. Temos um presidente que abusa da cabeça das pessoas, da consciência das pessoas, falando coisas que nem vou mencionar, porque não é digno de alguém que ocupe o cargo maior do país. A presidência da República exige um ritual de respeito, de que o presidente que lá está exercendo a função olhe o povo como um todo, e não colocando defesa, triste defesa,
triste defesa, chamaram um torturador como Carlos Alberto Ustra, registrado na história do Brasil, que fez as maiores barbaridades com mulheres, torturou mulher perto dos filhos, os filhos falando para a mãe, mãe, por que a senhora está azul no corpo inteiro, mãe? Sabe por quê? Era tortura, era pancada, era hematoma. Como é que o Bolsonaro tem coragem de ter um homem desse como herói nacional, como seu herói? Aí vem a mentalidade. Nós estamos correndo risco como Estado de Direito, como Estado democrático. Risco que um indivíduo como o juiz Moro coloca para nós do mesmo jeito. A Lava Jato foi feita para combater a corrupção. Transformou isso num espetáculo, E isso é o caos que hoje a gente está percebendo pelos vazamentos que estão acontecendo dia a dia. Já não está tendo jeito mais do Deltan Dallagnol, do ex-juiz Moro se defenderem. As coisas estão ficando escancaradas, porque quando denuncia alguma coisa pelo Intercept Brasil, os repórteres que estão acompanhando, da Folha de São Paulo, da revista Veja, de outros sites de informação no país, vão checar aquela informação. Não é simplesmente publicar. Eles não publicam por publicar, publicam porque vão checar. E lá está. Dallagnol recebeu para poder dar palestra. Um promotor da República receber dinheiro para dar palestra e sem que essa palestra fosse tornada pública. Só para aquele grupo, um grupinho. O que ele disse? Que não pode os outros brasileiros ouvirem, saberem? O Moro mandando destruir mensagens, agora diz que não, mandando destruir mensagem. Era a prova que ele podia ter para dizer que aquelas mensagens de outras que estão sendo divulgadas pelo Intercept eram falsas. Mas vamos destruir. Por que será? Essa explicação tem que vir à luz do dia. O cidadão brasileiro precisa se organizar para defender o seu Estado de Direito. Não é brincadeira o que está se vislumbrando nos horizontes da nossa democracia, sendo atacada, sendo maltratada e ninguém defendendo aquilo que precisa ser defendido, que é o direito do cidadão se expressar. País nenhum é de grupo algum. Essa questão que colocam sempre, que o Exército resolve as questões do Brasil, é uma falácia. Quem resolve as questões do Brasil são os brasileiros, todos, inclusive o Exército, mas não com mão de mando. Aqui a gente escolheu viver numa democracia e nós temos que lutar para que isso não acabe. Combate à corrupção tem que ser feito. Eles têm que ser feitos cotidianamente, como obrigação das forças que realizam esse trabalho, dos promotores, da Polícia Federal. Isso está fora de dúvida. Quando a gente defende aqui, alguns poucos avisados que se fazem de desentendidos começam a dizer, está defendendo o Lula, está defendendo a esquerda. Não, está não. Defendendo o Estado de Direito. Se o Lula errou, pague. Se existe mais gente errada, pague. Mas também é preciso explicar por que o Moro, a hora que os promotores falaram, vamos confiscar o celular do Eduardo Cunha, o Moro falou, não é uma boa, não confisquem. Por quê? Um juiz tem que dizer desta forma, é uma coisa que nós brasileiros não podemos aceitar. Isso tem que ser tratado com indignação, com o coração revoltado no sentido de não aceitar, de não compactuar com isso. E nós vamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Meus amigos, por hoje vou encerrar. Peço que vocês curtem, compartilhem, vai até lá o YouTube e dê o joinha no sininho para que a gente possa crescer na nossa opinião e fazer um jornalismo que seja independente, não imparcial, independente, isento,
colocar as coisas como elas devem ser colocadas. Muito obrigado, até a próxima.